Fala galera, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Uma ótima tarde para quem for assistir agora à tarde, para quem for assistir só à noite, uma ótima noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E antes mesmo de nós começarmos, eu já queria aqui pedir desculpa a todos vocês que me acompanham, que na última quinta-feira nós não tivemos o programa Voz das Arquibancadas. Eu resolvendo uma série de questões pessoais, agora estou morando lá na Praia Grande, então estava no meio dessa transição de descer para lá, de resolver as coisas, então eu acabei não conseguindo vir gravar o programa. Então peço desculpa a todos vocês que me acompanham e que me mandaram mensagem lá no Instagram perguntando por que não ia ter o programa, muitas pessoas até preocupadas, né, mandando mensagem lá de carinho, estava tudo bem comigo, muito obrigado a cada um de vocês, e é sempre por vocês e será sempre por vocês que nós vamos dar o nosso melhor para fazermos o melhor programa possível. E mesmo essa transição aí, o programa vai continuar normal, toda segunda e quinta-feira eu vou subir para cá, para São Caetano, vou sair lá da praia, vou subir para gravar sem problema nenhum, tá? Pode ter certeza absoluta que o programa continua e vocês são os meus maiores telespectadores e é por vocês que a gente vai sempre dar o nosso melhor. Então fica aqui só esse pedido de desculpas e a explicação por que não houve o programa na quinta-feira passada, tá? Então vamos dar aí início ao nosso programa começando falando do Coringão, né? O Corinthians aí, o mercado da bola movimentado dentro do Corinthians, o Corinthians que anunciou a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que é aí jogador do Santos, um belíssimo zagueiro, que vai ajudar muito a equipe do Corinthians. E agora surgindo novas informações de novas contratações, né? E a gente vai começar falando delas agora, porque tem aí ó, uma nota, uma informação do repórter Leandro Quesada. Tá lá, ó, Corinthians planeja a contratação de Pedro do Flamengo, afirma Leandro Quesada. Alvinegro Paulista está disposto a pagar o alto salário do jogador, informa o jornalista. O Pedro, que sofreu aí uma agressão do preparador físico lá do Flamengo na última rodada, e o Pedro não apareceu, acho que nem para treinar. Então o Pedro está nesse imbróglio aí com a diretoria do Flamengo, que diz que não vai facilitar a saída dele. O Pedro, que é um dos maiores artilheiros aí do futebol brasileiro, ao lado do Germancano, e se viesse para o Corinthians seria uma baita contratação, até mesmo porque o Yuri Alberto não vive as suas melhores fases, e o Pedro viria com certeza para ser o camisa 9 e seria um golaço da diretoria do Corinthians, caso essa informação do Leandro Quesada venha se confirmar. O Pedro seria uma baita contratação. Vale a pena o esforço, porque se trata de um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro na atualidade. Então vamos acompanhar aí os próximos passos, se vai mesmo se concretizar isso, se vai haver negociações. Então vamos ficar de olho, mas a informação do Leandro Quesada e nós estamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Corinthians, que também tem aí uma possibilidade na contratação do Alex Sanches. O Eric vai colocar para a gente aí, Eric, por favor. Tem aí uma nota também onde o Corinthians, tá aí, Eric, obrigado. Aí, ó, Alex Sanches, o jogador chileno de 34 anos. Alex Sanches é oferecido ao Corinthians em negócio que envolve Roger Guedes. Aí tá lá, o atacante, a notícia do meu timão. O atacante chileno Alex Sanches foi oferecido ao Corinthians. A princípio, a diretoria alvinegra estuda a contratação do jogador de 34 anos que está livre no mercado para suprir uma possível saída de Roger Guedes para uma equipe do Catar que mandou proposta nos últimos dias. Pode fechar aqui em mim, Eric, obrigado. O Alex Sanches aí é um jogador de 34 anos, um veterano já, mas que dentro do futebol brasileiro eu entendo que seria sensacional, porque o nível do futebol brasileiro não é um nível tão competitivo quanto o futebol europeu, e esses jogadores, podemos dizer assim, quase em fim de carreira, conseguem desenvolver um futebol aqui no nosso Campeonato Brasileiro muito bom. E o Alex Sanches, caso o Roger Guedes venha a sair, é uma possibilidade de chegar aí para ser uma contratação do Corinthians. Eu, particularmente, Edu Oliver, espero que o Roger Guedes fique. É o nosso melhor jogador hoje, ao lado do Renato Augusto, e seria uma perca lastimável perder o Roger Guedes para o futebol de fora. Só que aí não dá para competir com os
dólares, os euros, né, do futebol europeu, e mesmo sendo o Catar, que é um cenário de futebol muito baixo, mas lá os caras são mega milionários e fica muito difícil o Corinthians tentar segurar o Roger Guedes, até mesmo porque se pagar a multa dele ele vai embora e aí não tem o que fazer. Então o Corinthians estudando e de olho no mercado, caso o Roger Guedes saia, tem a possibilidade do Alex Sanches vir. E aí, se o Pedro vier, supriria isso de uma forma sensacional. Acho que o Corinthians não sentiria tanto quanto a perca do Roger Guedes, caso o Roger Guedes saia, e esse jogador, o Pedro, principalmente chegando, acho que seria uma baita contratação. Mas tudo ainda é especulações, né? Então a gente só está trazendo para vocês a informação, que é a informação que está circulando aí nas redes sociais e nos sites de esporte, tá? Então essas são as duas possibilidades, talvez, aí de contratação do Corinthians. O que de fato e concreto aconteceu foi a contratação do Lucas Veríssimo, que se apresentou e falou para a imprensa pela primeira vez vestindo a camisa do Corinthians. Acompanhe aí agora a chegada do Lucas Veríssimo. Lucas, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, identidade corintiana. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. Eu queria falar sobre o seu aspecto físico. Nesse início de pré-temporada, você atuou em alguns jogos pelo Benfica a 45 minutos. Eu queria saber se você já está pronto para atuar aos 90 ou quanto tempo vai precisar para estar pronto fisicamente para atuar pelo Corinthians. Boa tarde. Eu vim de um início de pré-temporada, onde eu tive, acho que 1 semana e meia, 2 semanas de treinos, onde a gente teve, se eu não me engano, 3 a 4 jogos, onde eu fiz 45 minutos em cada jogo. Cara, é pré-temporada, que eu estava vindo de uma pré-temporada, fisicamente a gente está evoluindo cada dia, eles entendem bem aqui também, aí eu deixo também a parte deles aqui, de fisiologia, fisioterapia, a preparação técnica, e depois a comissão também. Eles sabem o momento certo de me colocar, e enfim, eu estou ansioso, não vejo a hora, mas eu sei que tem etapas e tem que respeitá-las também. Veríssimo aqui, boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians, Márcio Reis da Jovem Pan. Você chega num momento que o Corinthians hoje está 6 jogos sem perder, 5 vitórias, apenas um empate. Queria que você falasse como você tem visto, né, de longe, antes de você chegar, o momento que o Corinthians vive. Está muito bem nas Copas, inclusive tem um jogo decisivo no dia 16 contra o São Paulo, mas no Campeonato Brasileiro está numa situação meio complicada. Inclusive, a Copa do Brasil é um título que você ainda não tem. Você ganhou só o Campeonato Paulista pelo Santos e atual campeão português. Fala-se dessa sua motivação de vestir a camisa do Corinthians em busca de títulos. Cara, eu vim para, como eu falei, aqui é um grande clube, uma grande equipe. Foi escolhido a dedo, sei dos objetivos ainda nessa temporada, e eu não vejo a hora de poder contribuir dentro de campo. Claro que no Brasileiro as condições não estão muito boas, mas, como você falou, vem de uma crescente e tenho certeza que vai continuar disso para mais. Lucas, tudo bem? Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Então, só para deixar claro, se precisar jogar sábado, você tem condições, é isso? E também, ainda em cima, porque o torcedor conhece você de fora da Europa, sonhou em pensar em ver você também na seleção brasileira, mas lembra muito de você no Santos. Qual que é a diferença do Lucas do Santos para o Lucas que chega agora no Corinthians? A primeira, desculpa. Se você está pronto para já estrear no sábado. Pronto, eu estou, claro, sempre nasci preparado, só que, como falei, tem que respeitar as etapas, e aí eu deixo para a parte do Corinthians. A segunda, desculpa? Sobre a diferença do Lucas do Santos para o que chega hoje no Corinthians. Perfeito. Cara, hoje eu sou um atleta com 28 anos, amadureci muito de lá para cá, aprendi muito na Europa, peguei treinadores excelentes desde o início da minha carreira até agora. Cara, eu evoluí em tudo, né? Principalmente tático, mas quem me acompanhou e acompanha sabe da minha evolução e não quero parar por aqui, quero continuar a evoluir. Agora tem o Luxemburgo, que é um grande treinador, onde já pude conversar um pouco com ele e quero continuar a aprender e a evoluir.
Tá aí a apresentação desse belíssimo jogador Lucas Veríssimo, que eu particularmente gosto demais, é um zagueiraço, e o Corinthians fez aí uma baita contratação. Parabéns à diretoria do Corinthians. Parabéns à diretoria do Corinthians que acertou em uma contratação, e o Lucas Veríssimo é um baita zagueiro, vem para ser titular do Corinthians. Não vejo o Lucas Veríssimo sendo reserva no Corinthians, até porque o Gil não tem mais condições de jogar no Corinthians, fez aí até uns jogos bons, os últimos jogos aí do Gil, mas não dá. Então, Luxemburgo, coloca o Veríssimo para jogar, principalmente do lado do Murilo. Se for jogar com 3 zagueiros, do lado do Murilo e do Bruno Mendes, que jogue Lucas Veríssimo, Bruno Mendes e Murilo, que aí o Corinthians vai estar super bem ali na sua zaga, porque esse menino joga demais, demais, como ele disse, nasceu preparado e é um menino que joga muito, só tem 28 anos, vai dar muita alegria aí para a torcida do Corinthians. Então, parabéns pela contratação, e Lucas Veríssimo, seja muito bem-vindo ao Corinthians, você joga muita bola, tenho muita expectativa no seu futebol. Só vou te dar um conselho, um conselhinho, tira aquele brinquinho lá, Lucas Veríssimo. Nada contra, tá? Nada contra, não é preconceito, mas você joga no Corinthians, irmão. Tira esse brinquinho aí, você entendeu? Tira o brinquinho que vai ficar bem melhor aí. E sucesso no Corinthians e na sua carreira aí, que seja uma carreira vitoriosa no Esporte Clube Corinthians Paulista. E antes de nós começarmos a mostrar os melhores momentos dos jogos do Corinthians, do jogo do Corinthians no sábado contra o Vasco, nós vamos mostrar os jogos que aconteceram no final de semana, a rodada de sábado e de domingo, e aí nós voltamos para poder mostrar os melhores momentos dessa partida. Coloca pra gente, Eric, por favor, obrigado. Tá aí, ó, na tela os jogos do sábado, Fluminense 1, Santos 0, o Santos segurando ali o empate. No finalzinho, o Fluminense foi lá e conseguiu a vitória com quem? Adivinha com quem fez o gol? Só o maior artilheiro do futebol brasileiro, Germancano. Esse cara é sensacional, ele decide pro Fluminense e decidiu mais uma vez, fazendo 1-0 e afundando o Santos cada vez mais perto da zona do rebaixamento. No final do programa nós vamos mostrar a classificação para vocês, vocês vão acompanhar que o Santos está lá embaixo já, perto da zona do rebaixamento. E aí depois na sequência tivemos uma surpresa aí, ó, Internacional 1, Cuiabá 2, Cuiabá que vem fazendo uma bela campanha, tá lá entre os 10 do Campeonato Brasileiro, venceu fora de casa o Internacional 2-1, que é muito difícil, hein? Muito difícil ganhar do Inter, e se eu não me engano o próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Internacional. E aí depois tivemos Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3, Corinthians 3, Vasco 1, Corinthians jogou muito bem, o Corinthians se reencontrando aí com Vanderlei Luxemburgo. Fico muito feliz porque eu ficaria muito triste se o Luxemburgo tivesse saído do Corinthians e a equipe não tivesse conseguido evoluir com ele, porque acho o Luxemburgo um dos maiores técnicos desse país e ele na mão, tendo o Corinthians na mão, eu sempre tive certeza que ele conseguiria desenvolver um bom trabalho, embora ele começou muito mal, e a gente até cogitou aqui a possibilidade do Luxemburgo ser mandado embora, mas graças a Deus isso não aconteceu, o Corinthians evoluiu e venceu aí o Vasco 3-1 e cada vez mais se afastando daquela zona da confusão, como o próprio Luxemburgo gosta de colocar. E aí depois tivemos Fortaleza 0, Bragantino 3, uma baita partida do Bragantino que vem jogando muita bola no campeonato e não é fácil ganhar do Fortaleza, poucas equipes vão lá no Castelão e ganham do Fortaleza principalmente de 3-0, e o Bragantino fez mais do que a lição fora de casa. Ele fez um 3-0 com excelência e se consolidou nas primeiras posições lá do Campeonato Brasileiro, que nós vamos acompanhar no final do programa, tá? E ali, Atlético Mineiro 1, Flamengo 2, o Felipão, hein? Felipão que não consegue emplacar. Tava tão bem no Atlético Paranaense, o Felipão, fazendo um bom trabalho, trocou o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro e vem fazendo um péssimo campeonato. O Atlético Mineiro está lá, se eu não me engano, na 13ª posição e não consegue vencer os seus jogos. E aí, já pulando para o domingo, nós tivemos São Paulo 0, Bahia 0. Foi um jogo em que o São Paulo jogou bem, o goleiro do Bahia fez
muitas defesas, mas o São Paulo não conseguiu sair do 0-0. Depois da derrota na Arena Corinthians, parece que a coisa lá desandou. E dia 16 tem o jogo da volta da Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo. O Corinthians joga por um empate, mas na minha opinião o Corinthians vence e o Corinthians estará classificado aí para a final da Copa do Brasil. Então São Paulo que empata com o Bahia, que está na zona do rebaixamento, 0-0, e perdeu a oportunidade de encostar lá no G4 e ficou agora para trás, se eu não me engano, está em 8º lugar o São Paulo. E aí depois o Botafogo, que eu insisto em chamar de cavalo paraguaio, venceu o frágil Coritiba 4-1, o Coritiba que está até tentando se recuperar no campeonato, mas não foi páreo para o Botafogo, e o Botafogo fez 4-1, mas eu ainda vou continuar sustentando a tese de que é um cavalo paraguaio, vem jogando bem, vem fazendo um campeonato consistente, só tem o brasileiro para disputar e o Botafogo vem se mantendo na primeira colocação. Mas nós que acompanhamos o Campeonato Brasileiro sabemos o quanto é difícil manter 2 turnos na mesma intensidade. E é isso que nós vamos acompanhar. Se o Botafogo vai ter esse fôlego para chegar até o final, para poder ser campeão. Embora a vantagem do Botafogo é boa, mas eu ainda acredito que é um cavalo paraguaio e eu falo isso desde o começo do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo ainda é líder. E falando em Botafogo, já pulamos ali para o jogo do Palmeiras, né? Que é um dos que também estão ali dentro do G4, e o Palmeiras fez uma baita partida contra o América Mineiro ontem, venceu com autoridade 4-1. O Palmeiras que vem fazendo para mim talvez o pior ano do Palmeiras nesses últimos anos, Palmeiras que caiu aí de produção, mas que vem tentando se recuperar e fez 4-1 no América Mineiro, voltando a vencer fora de casa e mostrando que vai brigar aí sim até o final do Campeonato Brasileiro por esse título. Ainda acredito muito no futebol do Palmeiras e principalmente desse cara chamado Abel Ferreira, que é sensacional. E nós vamos também depois falar do Palmeiras aí na sequência do programa, tá? Tem matéria, tem os melhores momentos, tem o Abel Ferreira, tão criticado por muitos da imprensa, né? Muitos aí criticando o Abel e o Abel fazendo um baita trabalho. E o Abel Ferreira é muito bom e nós vamos sempre enaltecer o lado bom dele, porque ganhar o que o Abel Ferreira ganhou é para poucos, então tem que respeitar o Abel Ferreira e alguns da imprensa aí não fazem isso, tá? Como o bobo da corte lá, que agora tem um programa aí na Bandeirantes lá, o Apito Final, né? O bobo da corte que apresenta é um dos que vive chamando o Abel Ferreira de covarde, que vive chamando ele se eu não me engano, até nos últimos programas, não sei se ele usou o termo mau caráter, mas covarde ele usou. E aí eu pergunto, o Abel Ferreira covarde, você seria o quê? Um personagem, um cara que não é de verdade, um cara que fala dos outros, mas não é de verdade, um cara que julga e aponta o dedo, mas não fala a verdade e quando fala, morde e assopra. Um cara que está sempre em cima do muro, que joga para os dois lados. Então quem não é de verdade é você, o bobo da corte, tá? O apresentador lá do Apito Final. Você é um covarde para mim, porque você não é de verdade. Então respeito o Abel Ferreira, porque ele como treinador ganhou muito mais do que um dia você ganhou como jogador do Corinthians. Então, ó, baixa a sua bola e antes de você ficar criticando o Abel, porque vocês adoram criticar o Abel, né? Agora tem lá uma outra comentarista lá, que até me fugiu o nome dela aqui, mas eu vou me recordar, que é outra que não entende nada de futebol e tá lá falando, reclamou até do jeito que o Abel Ferreira senta, a postura do Abel Ferreira. Aí depois foi questionar o Luxemburgo lá no programa deles lá também, sabe? Cara, de verdade, deve ser muita vontade para algum treinador, não é possível, né? Porque até o jeito que o Abel Ferreira senta na cadeira é motivo para incomodar essas pessoas, deve ser muita vontade para algum treinador, só pode, cara, mas a gente vai falar disso aí no tema Palmeiras, tá? Só dei essa fala mesmo porque é lamentável a postura desse cara. E a postura agora dessa comentarista aí, que nunca nem tinha visto, você entendeu? Mas é uma péssima comentarista. Fica falando mais do lado pessoal das pessoas daquilo que é futebol.
mas a gente vai falar sobre isso. E aí, a última jogo ali foi Goiás 1, Grêmio 1. O Grêmio que também perdeu uma possibilidade de encostar no G4, acabou empatando com o Goiás fora de casa, e esses foram os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar falando do Corinthians e acompanhando os melhores momentos da vitória do Corinthians 3-1 em cima do Vasco. O Corinthians jogou muito bem. Acompanha aí os melhores momentos. Tá aí, ó, Corinthians e Vasco. Corinthians que fez uma boa partida. O Vasco também até que teve umas oportunidades. Cara, e o Vasco, para quem se recorda e acompanha o meu programa, cara, o Vasco começou o Campeonato Brasileiro tão bem, e o Vasco vinha tomando gols no final dos jogos, que era até injusto o Vasco estar empatando jogos e muitas vezes até perdendo, porque o Vasco começou fazendo um grande campeonato. E eu acreditava muito nessa equipe do Vasco, mas de uma forma assim lastimável, o Vasco vem caindo muito de produção, é o último colocado no Campeonato Brasileiro e vai ficar muito complicado para o Vasco da Gama aí se recuperar. Mais uma vez, pode ser que tenhamos aí o Vasco da Gama rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente precisa acompanhar e esperar para poder ver o que vai acontecer aí com o Vasco da Gama. Mas que é triste, é lamentável, o Vasco chegar nessa condição de ficar sempre brigando por rebaixamento, cara. E o Vasco tá aí, ó, criando suas oportunidades, um jogo sem torcida, né? Porque a torcida do Corinthians acabou sendo punida aí por conta daqueles cantos homofóbicos lá contra o jogo contra o São Paulo, e o Corinthians pagando aí a punição. E o Vasco aí tentando chegar mais uma vez. E aí o Corinthians indo para cima também com esse cara que tá aí, ó, prestes talvez a sair do Corinthians, porque é muito difícil competir, o Roger Guedes. Joga muita bola, e tá aí o Yuri Alberto fazendo o gol desencantando, né? Espero que dessa vez pelo menos ele não chorou, né? Ele não fez um gol, saiu chorando, ajoelhado lá, mostrando para todo mundo, tá pagando promessa. Fez um belíssimo gol aí o Yuri Alberto, né? Que já é o segundo gol do Corinthians. E o Vasco da Gama depois vai diminuir. O Vasco da Gama vai fazer um 2-1, mas não deu nem tempo pro Vasco tentar qualquer tipo de reação, porque depois na sequência o Corinthians acabou fazendo o terceiro e matando. E esse foi o gol do Vasco, tá? Belo gol ali, ó, passou pelo Cássio e o Vasco diminuiu fazendo 2-1. Tá aí mais uma vez o gol do Vasco. Lance normal, saiu por trás ali do Bruno Mendes e driblou o Cássio e acabou fazendo o gol aí que diminuiu e deu uma esperança para o Vasco de tentar buscar o empate, mas o Corinthians nem deu chance para isso. E na sequência o Corinthians teve o pênalti aí, o árbitro até demorou ali para marcar, né, o Voaden, o árbitro, né, e aí depois alguém ali falou no ouvido dele que foi pênalti e o Roger Guedes vai dar números finais aí ao jogo. Tá aí o terceiro gol do Corinthians com o Roger Guedes. Esse cara joga muita bola, cara. O Corinthians não pode perder o Roger Guedes e ele é um cara fundamental. Mesmo que se acontecer do time do Qatar lá comprar o Roger Guedes só sai no final do ano, então pelo menos a torcida do Corinthians ainda vai ter aí até o final do ano para poder aproveitar esses gols desse cara que joga muita bola e vai ser super importante, principalmente no jogo de volta contra o São Paulo no dia 16, lá no Morumbi. E aí, agora na sequência, tem o Vanderlei Luxemburgo na sua entrevista coletiva, falando aí sobre essa vitória, sobre o Corinthians. Vamos acompanhar aí o que o professor Vanderlei Luxemburgo falou na coletiva. Qual a reflexão você faz desse período, dessa mudança? São 7 jogos sem perder. E se em algum momento você chegou a temer perder o cargo aqui no Corinthians? Não tem que fazer reflexão nenhuma, cara. Em momento algum eu falei aqui, eu fiquei preocupado que eu ia ser mandado embora. Não, você não viu falar isso em momento algum. O questionamento sempre foi externo. Se tivesse que mandar embora, nada anormal do futebol. E se tivesse que buscar o resultado como nós estamos buscando, também nada anormal do futebol. Então, não tem que fazer reflexão. Tem que trabalhar, cara. Só tem uma coisa no futebol que dá resultado, trabalhar. Trabalhar com o resultado vem, entendeu? Até que a frase que eu tenho que dar a registro ao trabalho é bem forte, né? Se você está com dificuldade, trabalha. Aumentou a dificuldade, trabalha mais. Se aumentou, trabalha muito mais. Aí a coisa acontece. Vanderlei, boa noite, tudo bem? Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Conheço bem. Vanderlei, teve um técnico uma vez, que não foi você. Teve um técnico uma vez, não foi você, foi outro treinador, que me falou que todo técnico tem uma agenda, uma espécie de agenda.
de jogos em que ele sabe que ele precisa ganhar, jogos em que ele sabe se empatar tá bom, e jogos que ele fala, esse dá até para perder. Uma agenda do campeonato. Esse jogo de hoje era um jogo em que não havia possibilidade do Corinthians não vencer, que se não vence, com todo respeito ao Vasco, mas pela situação do Vasco, era vitória ou seria um desastre? Tu tá de sacanagem comigo, né? Porque eu já falei isso uma porção de vezes. Não, mas não foi você, mas você falou também, ótimo. Cara, quando você vai disputar uma competição, né? Eu já cheguei aqui com né, o carro andando e tem que trocar pneu, né? É complicado. Mas quando você vai projetar uma competição para você ganhar campeonato, para você disputar vaga de Libertadores, para você saber o que tem que fazer, você tem adversário que você fala, aqui nós não podemos perder ponto, né? Aí você vem para o jogo de hoje, sem torcida, que é uma coisa muito complicada, um futebol, entretenimento sem torcida é um negócio assim que não dá para você entender, né, cara? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então o pessoal tem que entender que nós estamos hoje num outro mundo, num outro momento do mundo, homofobia, racismo, uma série de coisas que se o pessoal não tomar cuidado, o prejuízo vem para o clube, financeiramente, tecnicamente, uma série de coisas que elas são importantes para vocês falarem que isso é uma mudança que está existindo, né? E quando você fala hoje, era um confronto direto. Ou a gente quer buscar a vaga de Libertadores, que eu nunca falei em rebaixamento aqui, sempre falei que nós temos possibilidade de caminhar buscando a vaga de Libertadores. 3 vitórias no Campeonato Brasileiro representa muito uma situação de pontuação. 7 jogos sem perder, 1 empate, né? Olha quanto representou para nós. Então a gente tem a noção exata de como as coisas têm que acontecer. Entendeu? Então acho que, só brincando com você, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Você pegar o campeonato, você divide onde você tem que ganhar em casa e fora, onde você pode empatar fora de casa. Por exemplo, acho que nós jogamos 2 jogos seguidos fora de casa e conseguimos 4 pontos. Eu falei, está dentro de uma coisa normal. 9, você ganha 7. Entendeu? Então está dentro de uma coisa normal, entendeu? Então eu acho que você, pontuando dessa forma, você consegue fazer as coisas acontecerem. Só deu a tirar uma brincadeira, porque também tem que descontrair um pouquinho, né? É um jogo que você joga o adversário para trás, ele pode, pela grandeza, o Vasco é um time grande, é uma camisa hiper pesada, né? Que eu já trabalhei lá. Então ele pode tirar ponto, de repente, que alguém que vai buscar com a gente uma vaga de Libertadores, que é o que eu estou objetivando. Então, hoje era importante você ganhar, para avançar, distanciarmos aqui e olhar para frente, olhar para aquilo que tem na frente, entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Tá aí a coletiva do Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo Marco Belo. Sempre tem uma rusguinha ali, mas dessa vez o Luxemburgo até levou na esportiva, né? Falou, já te conheço bem, porque o Marco Belo tem umas perguntas que irritam bastante o Luxemburgo, mas dessa vez foi tudo tranquilo, o Luxemburgo respondeu ali e o Luxemburgo tem razão, o Corinthians vem numa crescente muito grande e vocês repararam que o Luxemburgo falou ali, o que eu estou almejando, uma vaga na Libertadores. E o Corinthians com essa crescente e com esse bom futebol vem sendo apresentado, Corinthians tem condições aí sim de brigar aí de repente no final do Campeonato Brasileiro por uma vaga aí direta na Libertadores, quem sabe, título não, né? Não dá para ficar aqui iludindo o torcedor do corintiano achando que o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai, mas eu volto a repetir, se o Corinthians conseguir a contratação do Pedro, cara, vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Aí falar, mas é um jogador, mas já o Lucas Veríssimo contratado, mais o Pedro, cara, aí o Corinthians tem tudo para brigar forte mesmo aí por esse G4. Mas vamos ter os pés no chão, o campeonato do Corinthians é o Campeonato Brasileiro sim, para a gente poder chegar num nível de classificação aí para Libertadores e o título, quem sabe, no ano que vem. Esse ano é mais para o Luxemburgo preparar e dar sequência para essa equipe para o ano que vem vir muito mais forte, quem sabe aí com contratações, né? Que aí o Corinthians volta a brigar por títulos, que é onde o Corinthians sempre tem que estar brigando, por títulos, porque a camisa do Corinthians é gigante. E aí o Luxemburgo falando na entrevista coletiva, porque para mim o campeonato do Corinthians, além do brasileiro, só para fugir dessas posições, é a Copa do Brasil. É o sonho mais próximo do Corinthians, porque dá para ganhar essa Copa do Brasil. E o ano passado foi por muito pouco que nós não ganhamos do Flamengo, foi para os pênaltis. Então o Corinthians em mata-mata é outra coisa, a camisa pesa e o torcedor corintiano pode ficar esperançoso sim, principalmente
principalmente porque nós vamos à final da Copa do Brasil, porque nós vamos passar pelo São Paulo. Então, é isso. Essas foram as informações do Corinthians. Eu vou chamar um intervalo de 30 segundos, rapidinho, para nós mostrarmos os nossos patrocinadores, que é a Aposta Mágica, casa maravilhosa de aposta aí. E na sequência nós já voltamos para falar do Palmeiras, tá? Tem os melhores momentos do Palmeiras, tem o Abel Ferreira falando e nós vamos abordar alguns temas em cima disso. A gente volta rapidinho, é 30 segundos. Voltamos já. Olha aí, pessoal, chegou a apostamágica.com. Você quer apostar e apostar no social, ganhar bônus em dobro nos jogos, nos cassinos? Vai lá agora, se cadastra, apostamágica.com, e você vai fazer o quê? Indicar uma instituição beneficente da sua preferência. É o olhar social do Aposta Mágica. Então, não perca tempo, corra agora, apostamágica.com, se cadastre e você olha para o social e também você pode ganhar aí milhões, milhares de prêmios para você. Tá aí, falei que era 30 segundos, rapidinho, Aposta Mágica. Para você se cadastrar é muito fácil e concorrer aos prêmios que a Aposta Mágica aí tem também, então é muito fácil. Para quem está assistindo pela TV, pela NET Claro no canal 3, pega o celular agora, aponta a câmera aí no QR Code que está aparecendo aí na tela e automaticamente já vai para o site da Aposta Mágica. Você se cadastra lá e depois segue a Aposta Mágica no Instagram. É simples, super simples. Entra lá, aponta a câmera do celular no QR Code, entra no site da Aposta Mágica, se cadastra e depois segue eles lá no Instagram e concorra a muitos prêmios aí legais, tá bom? Então, você que gosta aí de apostas esportivas, você que gosta de apostar no futebol, no basquete, no vôlei, no tênis, handball, tem muita coisa legal lá na Aposta Mágica e a Aposta Mágica é a casa que veio para ficar. Vai ser a maior casa de apostas aí do Brasil, sem sombra de dúvidas, porque tem pessoas incríveis lá fazendo de tudo para que o site possa ser um sucesso e vai ser um sucesso. Casa é nova, mas é muita qualidade e muita confiança. Então, quando pensar em aposta, pensou em aposta, pensou Aposta Mágica, tá bom? E agora vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que goleou o América Mineiro aí 4-1. E o Palmeiras volta a apresentar um bom futebol. O Palmeiras fez uma partida sensacional, acompanhei esse jogo ontem e venceu o América 4-1. Vamos ver os melhores momentos do jogo do Palmeiras e na sequência o Abel Ferreira falando. Acompanhe aí os melhores momentos da goleada alviverde aí por 4-1. Tá aí o começo do jogo entre Palmeiras e América e aí o pessoal fala, foi contra o América Mineiro. Mas vocês viram o quanto o América Mineiro dá trabalho, né? Deu trabalho para o Corinthians, jogar lá não é fácil e o Palmeiras conseguiu aí se impor e fazer um grande resultado. E o primeiro gol do jogo tá aí, foi o gol do Murilo, de cabeça, depois ali de uma falta que o Rony sofreu, o Gabriel Menino cobrou e o Murilo de cabeça fez 1-0. E o Palmeiras continuou indo para cima, né? Isso tudo no primeiro tempo. Palmeiras continua indo para cima e vai fazer o segundo gol também, dessa vez com o Rony, né? O Rony que é um belíssimo jogador, vinha aí com rendimento baixo, mas ontem foi super importante, fez 2 gols e ajudou a dar a vitória aí pro Palmeiras. Palmeiras que venceu 4-1 com autoridade. Tá aí mais uma vez o gol do Rony. Foi até checado esse gol aí, mas o Rony estava numa posição totalmente legal, gol super válido e o Palmeiras abrindo 2-0. E aí o América Mineiro acaba descontando aí, ainda no primeiro tempo, no desvio, né, a falta batida ali, o zagueirão do América bateu a falta, a bola desviou e matou o Everton. Muito provavelmente se a bola vai direto ali, o Everton faria a defesa com muita tranquilidade, mas esse desvio aí acabou matando o goleiro do Palmeiras. Aí o América tentou, né, dar uma resposta, aí foi para cima, atacando e praticamente ali tentou sufocar o Palmeiras, né? Deu um ânimo muito grande e o América teve aí as suas oportunidades para empatar o jogo. Aí se o América empata o jogo, talvez o segundo tempo pudesse ser diferente.
mas o Palmeiras soube se segurar, sofreu na hora certa, né? Vamos dizer assim, né? Sofreu na hora certa e tá aí o gol do América perdido, né? Pelo América Mineiro no final do primeiro tempo. Só que na volta do intervalo, o Palmeiras não deu nem sopa pro azar. O Palmeiras já fez o terceiro gol e praticamente jogou um balde de água fria nas pretensões do América. Palmeiras fazendo aí o seu terceiro gol e depois vai fazer o quarto gol com o Rony, né? Para dar números finais aí, o Rony fazendo 4-1, seu segundo gol no jogo e matando a equipe do América Mineiro de vez. Aí o América não criou mais nada, não teve mais nenhum tipo de perspectiva, né, dentro do jogo. E o Palmeiras ainda teve a oportunidade de fazer mais gols. Então foi uma baita partida do Palmeiras. O Abel Ferreira passou aí por um momento mais conturbado, né, com esse elenco. Em termos de jogos, foi eliminado até pelo São Paulo na Copa do Brasil, que para mim foi uma zebra, tá? O Palmeiras ter perdido a vaga e bom para o Corinthians, né? Porque se o Corinthians pegasse o Palmeiras seria um jogo muito mais difícil do que está sendo entre Corinthians e São Paulo. Então as chances do Corinthians chegar na final é muito grande. E a Sociedade Esportiva Palmeiras acabou ajudando aí. E esse foi o último lance do jogo. Palmeiras venceu com autoridade e agora nós vamos acompanhar a coletiva do Abel Ferreira. O Abel Ferreira que é um cara sensacional, sempre falo isso em todos os programas. O Abel Ferreira é muito bom. E aproveitar aqui para mandar um beijo para minha mãe que é palmeirense, tá? Tá super feliz aí com o Palmeiras. Um abraço pro meu amigo Eurico, que tá sempre me acompanhando lá. A gente bate mó papo aí no Instagram. Um abraço, Eurico, para você, palmeirense aí, um cara muito consciente, entende de futebol. E o Eurico também fica indignado com algumas coisas aí, principalmente quando criticam o Abel Ferreira da forma que mais uma vez ele foi criticado pelo bobo da corte e pela tal da Lívia Nepomucemo, acho que esse é o sobrenome dela, a tal da Lívia lá, uma comentarista esportiva péssima, uma mulher péssima comentando e falando do Abel Ferreira. Quem é você para falar do Abel Ferreira? Abel Ferreira é cara mais vitorioso aí nos últimos anos no futebol brasileiro. Tem que respeitar a história do Abel Ferreira. Até porque o bobo da corte que apresenta lá o programa, ele fala do Abel Ferreira, só que o Abel Ferreira em poucos anos ganhou muito mais título do que um dia você ganhou com a camisa do Corinthians e você se rotula como craque, né? E você só era um bom batedor de faltas, ajudou muito o Corinthians a ganhar o Brasileirão de 90, mas para você falar do Abel, você tem que ter uma história maior que a dele, a sua não é. Porque você pode dizer aí que você vai ser sempre eternizado no Corinthians por um título brasileiro e o Abel Ferreira eternizado no Palmeiras por ganhar Libertadores, Brasileiro, ganhar tudo. Então tem que respeitar o cara, o jeito que ele senta, do jeito que ele deixa de sentar, que se dane, meu irmão. O Abel Ferreira é um cara sensacional. Teve até o livro dele lá que ele fez, até todo o dinheiro arrecadado do livro dele, ele doou para instituições de caridade. Então por que vocês não falam do lado bom do Abel? Só fica criticando e pegando no pé do cara e vem essa tal de Lívia aí falar até do jeito que ele senta. Ela confrontou até o Luxemburgo, só que o Luxemburgo ela ouviu, né? Ela ouviu, e por sinal muito mal educada, porque o Luxemburgo tentava argumentar e falar e ela falava por cima. Então a Bandeirantes colocou uma péssima comentarista lá para ficar analisando a forma que o Abel Ferreira senta. Ela deve ter algum... Eu não posso falar isso na TV, gente, mas ela deve ter muito pelo Abel Ferreira, né? Só pode. Ou pelo Luxemburgo, porque ela agora analisa treinador a forma que ele senta, aí fica difícil, né? Mas vamos acompanhar o que o Abel Ferreira falou na coletiva, que ele é bom pra caramba. Nesse momento, acompanhar a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Foi uma vitória difícil, perante um adversário difícil, que vinha com um resultado muito positivo. A equipa que jogou do América Mineiro foi praticamente a mesma que jogou no último jogo, mas os nossos jogadores prepararam-se bem, voltámos às bases, recuperar a nossa equipa fisicamente, recuperar mentalmente, recuperar as nossas bases e eu costumo dizer que quando o simples é bem feito, para mim é muito bonito. Quando o básico é bem feito, é perfeito. E foi o que nós fizemos hoje aqui. Voltámos às nossas bases, jogámos bem. Os nossos jogadores encararam este jogo de forma séria. Como te disse, felizmente, os nossos jogadores estão a voltar à sua melhor forma física. Foi isso que nos afetou no último mês. E agora é dar os parabéns porque realmente merecem todo o meu respeito, toda a minha admiração, com todo o barulho que fazem fora, tenho a cabeça boa
para bloquear e fazer aquilo que bem sabem, que é treinar e prepararem-se para ganhar. Abel, boa noite. 2 questões, né? A primeira, o Palmeiras conseguiu, mais uma vez, a bola aérea, um forte do time, uma especialidade, hoje contra o América, um adversário que vem sofrendo com isso. Na quarta-feira também vai enfrentar um adversário que sofre com esse problema de bola aérea. E uma segunda questão, o Arthur falou na saída do campo que o time oscilou um pouquinho no primeiro tempo. Se você concorda com isso, e qual foi esse momento de oscilação? Como que você conseguiu corrigir isso para o segundo tempo? Obrigada. Olha, a bola parada, as nossas equipas sempre foram fortes nisso. Mais uma vez também aproveitamos o tempo que temos para aprimorar todos esses detalhes. E a bola parada foi um desses detalhes, como te disse, voltar às bases, exigir dos nossos jogadores os comportamentos que nós exigimos deles e focarem só nisso, naquelas tarefas que eles têm que fazer. E felizmente hoje conseguimos fazer, é sempre bom voltar a fazer aquilo que nós somos bons. Em relação à segunda pergunta, durante um jogo de 90 minutos há sempre oscilações, não é? Isto não há jogos perfeitos, há momentos do jogo, nós entramos muito bem, melhor. O Américo Mineiro entrou bem, pressionou-nos muito no início, é uma característica desta equipa, uma característica deste treinador que eu particularmente gosto. É verdade que hoje correu-nos tudo bem, ao contrário de jogos como o Internacional, que devíamos ter ganho e não ganhamos, o Atlético Mineiro que devíamos ter ganho e não ganhamos, o Bahia que perdemos que não devíamos ter perdido. É verdade, esses empates todos que nós temos tido têm-nos custado alguns pontos também, mas é normal durante o próprio jogo haver oscilações. Fiquei muito feliz pela equipa, mesmo sofrendo um golo da forma que foi, que também tem sido as análises que nós temos feito, alguns golos que nós temos sofrido, por exemplo, contra o Botafogo, são golos caricatos que acontecem, de ressaltos, né? O Gomes cabeceou na cabeça Estou a falar, por exemplo, o golo que sofremos contra o Botafogo, que nos deu a derrota, nesse jogo onde falhámos também um penalti. Mas o futebol é isto. O importante é nós mantermos o nosso foco, recuperar, como te disse, as nossas bases, prepararmos bem os nossos jogadores, evoluir os nossos jogadores. Os jogadores mais jovens também aprenderem cada vez mais e com os treinos e com a intensidade de treinos também evoluírem. Como eu já disse várias vezes, esta equipa tem presente e tem muito futuro. Técnico Abel Ferreira, parabéns, Abel. Você é um cara sensacional, um cara vitorioso, um cara que ainda pode conquistar muito mais títulos aí pela equipe do Palmeiras. Tem o nosso respeito e vai ter sempre. E, Abel, de verdade, nem se incomoda com essa situação aí, nem fica perdendo seu tempo dando audiência para essa tal de Lívia Nepomucemo, que é lá do apito final, que ficou questionando a sua forma de sentar, falando que você é arrogante, como o Neto lá, o bobo da corte, fala que o Abel é arrogante, que quem ele pensa que ele é, e eu volto a repetir, quem você pensa que você é para você ficar falando do Abel? Engraçado que eu não vi vocês falando quando o Muricy vinha e tratava super mal a imprensa, quantas vezes o Felipão veio e tratou super mal a imprensa, quantas vezes o Mano Menezes veio e tratou super mal a imprensa, e aí vocês não falam, né? Só que o Abel Ferreira tudo incomoda. Será que é tão difícil assim aceitar que o Abel Ferreira é o melhor técnico do futebol sul-americano e do Brasil? É tão difícil reconhecer que o cara é bom, e aí vocês começam a pegar no pé do Abel, falando do jeito que ele senta, a postura dele, e não sei o quê. E a postura de vocês? Essa Lívia, ela é péssima, ela é péssima, cara. Eu só fui olhar mesmo porque o pessoal comentou, eu falei, Edu, você viu? Porque eu não assisto o programa desse cara. Não assisto nada dele. E aí o pessoal falou, você viu que eles falaram do Abel lá? Eu falei, pô, não vi, mas eu vou procurar ver para poder ver se teve alguma coisa demais. Aí quando eu vi essa tal de Lívia falando, cara, você tá de brincadeira. Você é uma péssima comentarista, tá? Você é uma péssima. E deve ter tara por técnicos de futebol, né? Só pode, né? Porque critica o Abel Ferreira na postura que ele senta em vez de falar do cara sensacional que ele é, do belo trabalho que ele faz com essa equipe do Palmeiras, que tá vivendo talvez o seu pior momento, tá? Mas isso não significa que o Abel não seja bom, muito pelo contrário, ele é o melhor técnico do Brasil. Ele é o melhor, então nós vamos sempre elogiar o lado bom do Abel, porque ele tem, só que alguns da imprensa aí fazem questão de dizer que não, e ficam massacrando o cara, pegando no pé do cara. Abel, nem dá audiência pra esses caras, nem dá audiência, até porque o que você já ganhou no Palmeiras, nenhum deles ganharam.
tá? O ex-jogador, ele nem ganhou, ele ganhou um brasileiro. E ele se acha o descobridor do futebol, né? Ele acha que ele inventou a bola, né? Que ele se rotula como o maior jogador do mundo. Nem Copa do Mundo disputou, meu irmão. Nem Copa do Mundo você ganhou. Você só é conhecido porque você ganhou um brasileiro pelo Corinthians. Porque você não foi, você não foi marcado em nenhum dos outros clubes. Você passou pelo Palmeiras, você passou pelo São Paulo, você foi lá, teve uma passagem no Guarani. Você entendeu? Você ia ser marcado por um jogador do Guarani e graças a Deus você ainda ganhou um brasileiro pelo Corinthians em 90, que por sinal em cima dos nossos maiores fregueses. E aí você se rotula agora o cara, o mais sábio da televisão brasileira, um cara arrogante, um cara que incentiva a violência, que incentivou várias vezes violência, falando que jogador do Corinthians tinha que jogar no terror, tinha que jogar na pressão. O mesmo cara que depois fala isso é o mesmo cara que é contra o protesto da torcida, quando a torcida vai protestar, mas é o mesmo que depois diz que a torcida tem direito de protestar. Então você nem é de verdade, cara. E eu perco o maior tempo aqui falando isso, tá? Porque você não é de verdade. E aí você quer criticar o Abel Ferreira, aí você quer falar do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é muito melhor do que você como técnico, do que você como jogador foi. Você entendeu? O que o Abel construiu no Palmeiras, ainda que ele saia amanhã, que ele começa a ir perder jogos, ou o Palmeiras entenda que tenha trocado de treinador, ele já vai ser marcado como o maior técnico da história, e você preocupado em falar dele. Mas isso não é problema para você, né? Porque você tem esse hábito de agredir as pessoas e incentivar. Assim como você já fez com o Benja, que é o que você derrubou ele na TV. Assim como você já teve problemas até com quem trabalha com você, que foi o Denilson, e hoje você voltou a lamber o Denilson. Então, cara, você é um personagem. E de um personagem não dá pra sair verdade, porque ele atua e você é um ator. E essa Lívia que tá aí sentada com você, apresentando esse programa aí de domingo, no final da noite, é a pior comentarista de futebol esportivo mulher no Brasil. Mas vai fazer o quê? Deram oportunidade pra ela, então coloque esse tipo de gente pra falar esse bando de besteira que ela fala, principalmente quando se refere ao Abel Ferreira. Vocês, falar pra vocês, vocês vão para aquele lugar, que não vou nem dar mais moral para vocês aí. Eu vou dar moral para Abel Ferreira, que é bom pra caramba, e muito melhor do que vocês. Então é isso que a gente vai fazer aqui. E aí foi o Palmeiras, a coletiva do Abel Ferreira, e agora nós vamos mostrar para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, classificação que tem o Botafogo, líder do campeonato, cavalo paraguaio, com 43 pontos em 17 jogos e 14 vitórias, seguido pelo Flamengo, que tem 31 pontos, depois o Palmeiras, que deu um salto ali para a terceira colocação. Obrigado, Eric. O Eric até ampliou um pouquinho aí. 31 pontos ali na terceira colocação. Seguido do Grêmio, que tem 30 na quarta. O Fluminense, 28, venceu o Santos. O Bragantino, que pulou ali para a sexta colocação com 28. Depois o Atlético Paranaense com 27. E o São Paulo, que caiu lá para a oitava colocação. Se o São Paulo tivesse vencido o Bahia, São Paulo estava ali brigando ali pertinho do G4, tá com 26 pontos. O Cuiabá com 25, fazendo uma belíssima campanha. Depois o Cruzeiro na décima com 23. O Cruzeiro que fez um jogaço com o Atlético Paranaense, foi 3-3. E aí pulando para a próxima parte da tabela, na 11ª posição, o Fortaleza, que perdeu para o Bragantino de 3-0, tem 23 pontos também. Depois o Internacional com 23, o Atlético Mineiro na 13ª com 21 e o Corinthians com 19. Na 14ª, e o Corinthians com jogo a menos, né? E o Corinthians aí vencendo esse jogo, ele passa o Atlético Mineiro também, tá? O Corinthians estava lá embaixo, preocupando na zona do rebaixamento, muitos falando aí que o Corinthians ia cair, e o Corinthians dando essa resposta. Depois o Santos com 17 pontos em 17 jogos na 15ª, o Goiás na 16ª com 16 e abrindo a zona do rebaixamento o Bahia com 15 e 17 jogos. Depois o Curitiba com 14 em 17 jogos, o América com 10 e o Vasco com 9. A situação do Santos é gravíssima, porque o Santos não vem vencendo jogos e uma vitória do Bahia e uma vitória do Goiás ali, o Santos está na zona do rebaixamento, meu irmão. E esse ano o Santos vai brigar literalmente para não cair.
Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. E esse é o nosso programa Voz das Arquibancadas, que vem chegando ao fim. Então, queria mais uma vez aí agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens que eu recebo, tanto no meu WhatsApp, para quem tem essa particularidade comigo e ter o meu número, mandam para mim no WhatsApp, quanto no Instagram, que eu recebo muita mensagem de carinho. Tem sempre um babaca ou outro que fica postando coisa, xinga, igual esses dias mesmo aí nas minhas redes sociais colocaram um monte de besteira lá, com perfis fake, xingando a gente, mas isso aí, infelizmente, acontece. Pessoas que não querem ver o nosso bem, elas usam as redes sociais para nos atacar, mas está tudo certo, pode falar o que quiser. Só que agora as coisas nas minhas redes sociais vão ser diferentes, porque se tiver gente lá me acusando, me agredindo, falando coisas lá que não são verdades, para tentar desmoralizar a gente, pode ter certeza que agora a gente vai ter aí a polícia do nosso lado para investigar quem é os donos desses perfis fakes que ficam xingando e falando coisas lá na internet, tá? Mas tá tudo bem, porque independente dessas pessoas que queiram ver o nosso mal, eu sempre falo que lá em cima tem um Deus muito grande, que é o que olha tudo, é o que faz tudo, e é nele que eu me baseio. Não vai ser em cima de comentários. Crítica, elas são bem-vindas. Uma crítica construtiva dentro do respeito vai ser sempre válida. Mas xingamentos, pessoas falando um monte de besteira lá, perfis fake, entrando na rede social para escrever um monte de besteira, pode deixar que agora a polícia vai estar acompanhando isso daí, tá bom? Então continue mandando, porque a polícia vai achar. Então eu só fiz isso aqui porque eu sei o que eu sofri agora nas redes sociais aí com um monte de perfil fake, falando um monte de besteira lá, então manda mais, porque agora vai estar na mão da polícia, tá? Então, vocês acham que pode falar o que quer na internet, mas então arca com as consequências, porque o que eu falo aqui, e quando eu faço as críticas, igual eu fiz ao bobo da corte e a tal da Lívia Nepomuceno, nenhum momento eu ofendi eles, chamando eles de vagabundo, chamando eles de outras coisas, eu não faria isso, porque independente disso, a gente tem que ter esse respeito, mas a opinião e a crítica construtiva, ela é válida sim. Se quiser me criticar também tá tudo certo, porque eu não sou o dono da verdade, tá? Mas um cara de verdade eu posso garantir que eu sou. Isso aqui não é um personagem não, tá? Eu sento aqui para apresentar o meu programa, o que eu sou aqui, eu sou lá fora. Quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua, o que tiver para falar eu vou falar. Se tiver que errar e pedir desculpas, eu sou o primeiro também a vir aqui pedir desculpa, mas eu sou de verdade, eu não sou um personagem. E o dia que alguém pedir para que eu interprete alguém, ou seja um personagem, você pode ter certeza que eu não trabalho aqui, nem na TV São Caetano, nem em lugar nenhum, porque eu vou ser de verdade, eu tenho autonomia para falar, entendeu? A gente tem que ter respeito, não passar de alguns limites, coisas na TV que a gente realmente não pode falar. E aí você tem que ter coerência de saber o que você pode ou não pode. Mas a TV nunca me proibiu de expor as minhas opiniões, de colocar e dividir para vocês as minhas ideias. E nunca fui proibido de falar nada. E por isso que eu tenho um imenso prazer de trabalhar aqui na TV São Caetano, porque eu tenho liberdade para falar. Então eu não preciso interpretar um personagem como esse cara faz e como essa mulher aí, a tal da Lívia, que é uma comentarista que eu não sei nem de onde surgiu essa mulher, mas também tá tudo certo, que sucesso para você, só que você é uma péssima comentarista e eu só tô falando para você aquilo que eu penso, entendeu? E aquilo que eu vejo, porque o que você fez com o Abel e o que você falou do Luxemburgo e a sua falta de educação pulando por cima do Luxemburgo quando ele tentava falar, mostra o nível de pessoa que você é, entendeu? Péssima comentarista esportiva. Então é isso que eu tinha para falar. Estamos chegando ao fim do nosso programa Voz das Arquibancadas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a semana de vocês. E na quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente apresentando o nosso programa Voz das Arquibancadas, que é a voz do torcedor, a sua voz torcedor. Então a sua voz aqui sempre vai ter peso e pode ter certeza que nós vamos tentar representá-los da melhor forma possível, tá bom? O programa sempre será feito para vocês. Então fiquem com Deus, um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser, com o programa A Voz das Arquibancadas. Tamo junto, um abraço, fui!